Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre as políticas públicas para as pessoas com deficiência aqui na capital gaúcha. Dia 21 de setembro vai marcar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e a gente quer aproveitar a data para poder falar sobre como nós estamos atualmente, o que precisa avançar para termos mais acessibilidade e também inclusão das pessoas com deficiência. Para isso, a gente recebe no programa de hoje o presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Nelson Calil, o secretário adjunto de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, Paulo Brum, e ainda a coordenadora de acessibilidade da FADERS, que é a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades no Rio Grande do Sul, a Aline Monteiro Correia. Muito obrigado, convidados, pela presença de vocês aqui com a gente, para poder falar novamente sobre esse tema que a Câmara Municipal sempre aborda em comissões, no plenário, mas que a gente entende que precisa ser falado mais e abordado mais, Aline, porque a gente ainda encontra muitas barreiras para avançar realmente, né? Muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Muito obrigada, Felipe, obrigada pelo convite, pela proposta de trazer esse tema, então, em debate, né? Tão importante e, bom, eu acho que uma das primeiras questões, assim, para a gente poder avançar um pouquinho mais é entender de fato o que é acessibilidade, né? Porque, de forma geral, quando se fala a palavra acessibilidade, as pessoas associam e linkam muito com a questão de construção de uma rampa, de um elevador, de piso tátil, e a acessibilidade é muito mais do que isso, né? Envolve muita coisa, envolve inclusive os nossos comportamentos, né? Então, cada um de nós também no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas relações, nas suas escolhas, é responsável, sim, também, né, pela forma que a sociedade tem se desenhado até hoje. Então, todos temos um papel importante na construção de uma sociedade mais inclusiva. Quer dizer, né, antes de a gente falar de barreiras arquitetônicas, a gente tem que mencionar a importância da gente poder avançar e acabar com as barreiras do desconhecimento, do preconceito, as barreiras de atitudes, realmente, para pensar as políticas públicas, porque o público, as pessoas com deficiência, não são poucas não, conforme o Censo Demográfico de 2010 do IBGE, Porto Alegre tem mais de 336 mil pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas, intelectual, física, auditiva, visual e psicossocial. Isso representa quase um quarto da população residente aqui na capital. E quer dizer, Nelson, isso na verdade pode ser até maior, vai ser maior agora com o próximo censo, a gente vai perceber realmente. Bem-vindo. Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui na presença do secretário Paulo Brum, da minha amiga Aline, também da FADERS, para falar desse tema sempre tão importante, que a gente fala sempre, que é a questão de acessibilidade e inclusão. E realmente, Felipe, o censo de 2010 dizia que em Porto Alegre são 23,87% da população tem alguma deficiência. E aí a gente começa a falar sobre a acessibilidade por aí, que é um mantra que eu tenho dito nos últimos tempos. Um quarto da população da cidade mereceria ter uma secretaria. Nós mereceríamos ser a secretaria da pessoa com deficiência. Essa secretaria é para articular exatamente essas políticas públicas para se defender a acessibilidade, a inclusão e possibilitar que toda a pessoa da cidade tivesse as mesmas oportunidades. Porque hoje a gente diz que um surdo não vai onde ele quer, vai onde ele pode. Um cego não vai onde ele quer, vai onde ele pode. Um cadeirante não almoça no restaurante que ele prefere, ele almoça no que ele consegue entrar. Então, estas questões é que nós temos que mudar. E mudar com questões físicas, construção de rampas, pisos táteis, intérprete de Libras, mas principalmente, você falou nisso, Felipe, nas questões atitudinais. E a primeira atitude que nós temos que ter é uma mudança na forma de pensar governamental. Que a gente possa criar, então, recriar novamente nesta cidade a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Veja bem, né, secretário, a gente vê aí
que para além de a gente poder criar políticas públicas concretas, né, como trabalhar também enquanto gestor para sensibilizar as pessoas, de elas entenderem melhor a importância de ter mais acessibilidade. Bem-vindo. Prazer, Felipe, meu presidente Nelson, Aline. É um tema demais importante para a gente que vive, que convive o dia a dia de uma pessoa com deficiência. Eu por muito tempo, mais de 20 anos, estive do outro lado, né, propondo ações. Grande parte das leis existentes em Porto Alegre passaram pelo meu gabinete. E agora eu estou numa nova fase, um novo desafio, que é fazer com que essas leis que a gente tanto lutou, que escreveu, ações, propostas, sejam efetivamente postas em práticas. E isso vem acontecendo, né? Por mais que o Nelson tenha essa visão, e ele com razão, ele é o presidente do Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Porto Alegre, incansável, batalhador e vivencia e vive. O Nelson reclama dos ônibus porque ele utiliza ônibus, né? O Nelson reclama de banheiros porque ele utiliza banheiros, porque é uma pessoa que é ativa na sociedade. E a nossa parte enquanto gestor público é fazer com que as coisas aconteçam. E é esse o meu desafio, né? Me lembro que quando eu assumi aqui como vereador lá em 1995, a única ação que nós tínhamos de acessibilidade em Porto Alegre era rebaixamento do meio fio de calçada em frente aos supermercados. Não era para nós cadeirantes, era para os carrinhos de supermercados. Então, de 95 para cá, a gente iniciou um processo de transformação. Eu acho que por ser pouco tempo, construímos muito. Em Porto Alegre existe um grande avanço no que diz respeito às ações. Nós, em 2011, aprovamos o primeiro plano diretor de acessibilidade do país, é nosso aqui de Porto Alegre. Então, as coisas estão acontecendo paulatinamente. Agora, a questão da inclusão é um processo diário, né? Nós, quando vamos às ruas, estamos fazendo com que aquilo que não existe passe a existir. Então, com a nossa participação efetiva, é que a gente vai fazer com que essas leis saiam do papel e sejam colocadas em práticas. Mais uma ação importante, que é a questão dos ônibus. Em 96, nós inauguramos as primeiras linhas de Porto Alegre, as primeiras linhas adaptadas, ônibus acessíveis em Porto Alegre. Eram 6 ônibus lá em 1996. E hoje já estamos com 1.297 ônibus adaptados. Toda a frota é acessível, mas 95% da frota já tem acessibilidade para quem utiliza uma cadeira de rodas, ou que tem difícil locomoção. Aproveitar o tema do transporte e fazer uma provocação aqui no debate, perguntar para a Aline, que também trabalha diretamente, né, com a questão aí. Muito se falou que a retirada de cobradores, né, do transporte coletivo poderia prejudicar um pouco as pessoas com deficiência para ajudá-los no trâmite, no subir ao ônibus. Isso está sendo constatado? Como é que vocês estão percebendo essa realidade aí? Sem dúvida, né? Era um profissional ali que poderia... Porque a gente tem que pensar, né, que o universo da pessoa com deficiência ele é muito variado. Então, tem pessoas que vão ter mais habilidade ou mais funcionalidade, outras a função mais reduzida, né? Então, muitas vezes, mesmo tendo ali a plataforma elevatória, a possibilidade de acesso, precisa sim, né, do auxílio que era realizado, que era ofertado através do cobrador, né? E esse auxílio, então, essas pessoas sentem, sim, né, a ausência, assim, desse profissional, para tornar ali a experiência também, agilizar, né, o processo de embarque e de desembarque também faz diferença. Então, impacta, sim. E para além também do que o secretário estava trazendo para a gente agora, da quantidade de leis que nós temos, que existem, né, para a gente poder fazer com que as coisas aconteçam. E tu falavas aqui que o conhecimento já está posto, o que falta é executar realmente. Exatamente. A gente tem já legislações muito antigas, né? A Prefeitura de Porto Alegre tem uma legislação de 1999 que prevê acessibilidade nos prédios públicos, né? Prédios de uso público. O que há é a dificuldade realmente em pôr em prática. Só que nesse campo também envolve uma questão muito importante, né? Porque ao longo de todos esses anos, a nossa cidade, a nossa sociedade, ela se desenhou também a partir da necessidade dessa população. E o que acontece é que por muito tempo as pessoas com deficiência elas tinham a sua convivência restrita,
elas não participavam da sociedade, logo a necessidade não era vista. Isso a gente está falando de 1960, 1970 e todo o período anterior. Formação da cidade não contava com esse público? Exatamente, não contava com esse público. E a cidade foi se desenhando dessa forma, né? Com a entrada da inclusão, com o pensamento ligado à inclusão, a gente muda, provoca essa mudança de realidade e aí sim se depara com todos esses desafios que são né, de uma cidade que foi planejada para um determinado tipo de sujeito e que hoje tem que dar conta, sim, para toda essa diversidade humana. E é importante lembrar também que quando a gente está falando de acessibilidade, quem vai utilizar, né, não é só a pessoa com deficiência. É uma pessoa que, às vezes, está utilizando um carrinho de bebê, uma gestante, passou por um acidente, uma cirurgia, ou na melhor das hipóteses, né? Se tudo der certo na vida da gente, a gente vai envelhecer e provavelmente teremos restrições de mobilidade. Seremos também, né? Utilizaremos todos os recursos de acessibilidade. Então, é complexo nesse sentido, assim. Pois é, Nelson, o Conselho aí, como que foi a luta do Conselho para tratar essa questão do transporte público com relação aos cobradores? Tu enxergas que a gente está vivendo um retrocesso com relação a isso? Veja, a questão do transporte, primeiro deixa eu fazer uma pequena correção na fala do meu querido secretário Paulo Brum. Hoje nós temos, felizmente, 100% dos ônibus em circulação em Porto Alegre, a totalidade deles tem elevador. O que nós temos é um problema, que é da operação desses elevadores e da manutenção desses elevadores. Eu não vejo a retirada dos cobradores como um problema pelo seguinte, porque a retirada dos cobradores é algo inevitável. Como tantas outras profissões, ela vai acabar sendo eliminada, porque por evolução, se acabou com o datilógrafo e por aí afora. Né? O que eu vejo como problema é a não previsão de um bom período de transição e de preparação para as equipes que trabalham com os ônibus para trabalhar com isto. Hoje o problema que eu não tenho mais ônibus, eu não pego mais ônibus sem o elevador. Mas eu pego o ônibus com o motorista não sabendo manusear com o elevador. Eu pego o ônibus com o elevador estragado. E aí, entrando na questão da legislação, se esquecendo que tem uma legislação que diz, no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 230, inciso 9, que o ônibus com o elevador estragado tem que ser recolhido imediatamente e a empresa multada. Então, é questão de cumprir a legislação. E uma outra coisa que eu quero lembrar, por causa que o secretário falou sobre isso, o secretário Paulo Brum falou sobre isso, e é realmente importante, fundamental. Houve muita luta para a inclusão das pessoas com deficiência e houve muitos avanços. Realmente houve muitos avanços. Só que isto, de repente, estagnou. Hoje nós estamos num processo de estagnação e a Aline fala com toda a propriedade. Durante muito tempo as pessoas com deficiência ficavam restritas à sua casa. Hoje essas pessoas estão começando a sair, mas estão apenas começando. Nós temos ainda uma população enorme de pessoas com deficiências que não saem de casa por dificuldades de locomoção, por dificuldades de acessar os locais aos quais precisam ir. Isto é um fato, isto não é um achômetro, isso é fato. Nós temos hoje, circulando nas ruas de Porto Alegre, menos de 30 pessoas das pessoas com deficiência que poderiam estar circulando. E exatamente por causa disto. E quem me conhece, a Aline sabe, o Paulo Brum sabe disto. Eu discuto todos os dias na rua, porque todos os dias eu tenho problema no ônibus, todos os dias eu tenho problema num táxi, todos os dias eu tenho problema no elevador, todos os dias tem problemas. É mais algo para enfrentar ainda, além de tudo. Secretário, então, como dialogar realmente com até a própria Secretaria de Mobilidade para que esses elevadores possam ser consertados e até capacitar os motoristas também?
Essa é uma pauta que o Nelson seguidamente, cotidianamente tem colocado e tem nos instigado, né? E dentro das nossas possibilidades a gente vem resolvendo. Casos pontuais. Nunca me esqueço que o Nelson entrou faceiro uma vez na secretaria que não tinha mais ônibus estragado. Fez uma moção de apoio para a empresa... Para Trevo. No outro dia o ônibus estava estragado. Por quê? Porque ninguém usava o ônibus, né? Quando passou a usar o equipamento sentiu o baque, né? Por falta de manutenção, enfim. Por isso que eu digo, acho que as coisas só vão acontecer e só estão acontecendo com a nossa efetiva participação. Ou seja, que a pessoa com deficiência vá à luta e procure as dificuldades. Porque por mais que a gente, enquanto legislador ou enquanto executivo, tenta colocar em prática as ações necessárias, sempre existe algo a fazer. E isso sempre vai existir, né? Quando nós construímos a orla aqui do Guaíba, beleza, o próprio Nelson fez vistoria, totalmente acessível, né, Nelson? Agora, o grande problema é até chegar até essa orla, pelo transporte, pelo problema das calçadas com dificuldades ainda. Uma grande dificuldade que o nosso cego enfrenta em Porto Alegre é que pouco piso podetátil colocado. Nós, com a lei do plano diretor de acessibilidade, prevíamos as rotas acessíveis. Então, essas rotas, aos poucos, elas estão sendo evidenciadas, né? Então, somente por isso que eu digo, vamos participar mais, vamos bater mais, se estragar o ônibus, vamos gritar, que o Nelson é campeão. Muitas vezes ele tranca o ônibus, bota a cadeira na frente do ônibus, só sai se me garantir a minha participação no transporte. Então, a gente está atento, estamos procurando, agora enquanto executivo, colocar em prática as ações. A questão dos táxis acessíveis, né, Nelson? Foi uma briga. Táxi é terrível. Quantos anos a gente lutando, inauguramos os primeiros táxis acessíveis, conseguimos lá em 2013, né? Isso, 81 táxis. 81 placas, né? Isso. Na verdade, efetivaram 40, 50, hoje são 30 que está girando. Menos de 30 hoje. Então, essas questões são no dia a dia que aparecem. Pelas próprias dificuldades, os táxis não conseguem ser totalmente adaptados, por N barreiras, por questão de custo, de manutenção, de verba mesmo, falando em recursos próprios dos proprietários. Mas estamos atentos, estamos procurando oferecer um sistema de transporte que possa atender todas as pessoas e também, a grande maioria, as pessoas com dificuldade de locomoção. Sim, mas para esse conserto dos elevadores no ônibus, secretário, é preciso de mais equipe para consertar isso, mais dinheiro, falta diálogo, de entendimento, na sua visão aí, falta mais motorista? Não, a questão eu acho que vem acontecendo, vem ocorrendo, acho que mais periodicamente, né? Fazer uma manutenção mais periódica, mas existe essa manutenção. Algumas falhas ocorrem. E que nem os caras disseram que muitas vezes pelo próprio elevador não ser utilizado, com o tempo vai trancando os parafusos, os equipamentos, enfim, né? Mas isso também não é desculpa, porque ele tem que ser revisto e com a sua manutenção mais diariamente, até que possibilita essa fiscalização. Exatamente, essa fiscalização, né? Certo. Aline, bom, a gente quando fala de políticas públicas, né, e a FADERS está aí há todo esse tempo para ajudar nessa mobilização, vocês têm essa atuação em todo o estado e conseguem também ter contatos com o interior do estado também. Se a gente já vê aqui em Porto Alegre muitas dificuldades, imagina no interior. Que outros problemas assim vocês percebem? São os velhos mesmos problemas, realmente, né? Sim, a realidade de Porto Alegre, a realidade do interior, na verdade, é muito semelhante à de Porto Alegre. Não tem muita diferença em termos, os desafios na área da acessibilidade arquitetônica, eles estão colocados, né? Às vezes também até construindo a partir da fala do secretário e do Nelson também, que são lutadores, e o que a gente tem também de mudança, né, de avanço é muito por conta do trabalho, da mobilização deles, mas além de realizar obras de acessibilidade, há necessidade de manutenção, né, e de fiscalização também,
porque muitas vezes a gente vê na calçada a colocação de piso tátil, de rampa, e daqui a pouco, um tempo depois, se coloca ali, como a gente viu agora aqui em Porto Alegre, na próxima Avenida Praia de Belas, que foi colocado um tótem de publicitário assim a 30 centímetros do piso tátil. Isso é uma grande armadilha. Então, esse tipo de situação costuma acontecer tanto aqui, quanto nos outros municípios. E a FADERS vem trabalhando intensamente junto aos municípios em diferentes frentes, tanto na capacitação, na interiorização que a gente chama através do fórum, divulgando, falando sobre acessibilidade, falando o que significa acessibilidade e propondo projetos também, fazendo a interlocução. Porque a pessoa com deficiência, o que significa a falta de acessibilidade para a pessoa com deficiência, pensando na pessoa com deficiência visual, no cadeirante, mas dá para ampliar para todos, Significa que essa pessoa não vai conseguir acessar o posto de saúde, não vai conseguir acessar a escola, não vai conseguir fazer a prevenção, o acompanhamento do desenvolvimento. Isso tudo fica muito difícil, realmente muitas vezes impede, como o Nelson colocou, Então é um impacto gigantesco. Não vai conseguir, essa frase é muito forte, Nelson. Eu queria trazer isso para poder relatar a questão da saúde agora, indo do transporte para a saúde. Não vai conseguir, a gente tem um problema muito grande agora com a dispensação de fraldas. Queria que tu explicasse um pouquinho para a gente isso, porque tem gente que realmente não está conseguindo e está virando um problema realmente muito grande. Certo, Felipe. Antes deixa eu complementar um pouco o que disse a Aline aqui, que é a questão do pensar. Antes de qualquer coisa, nós precisamos pensar a pessoa com deficiência. E no Plano Municipal de Saúde da pessoa com deficiência, nós estávamos discutindo agora há pouco, e aí a gente chegou à conclusão não, a gente sabe que tem muitos postos de saúde na cidade que não são acessíveis, por incrível que pareça, postos de saúde. E aí a gente, no Plano Municipal de Saúde, a gente pediu 100% das unidades acessíveis nos próximos 4 anos. Aí disse, mas isso não vai acontecer. Eu digo, sim, mas eu não posso pedir menos do que isso, pelo amor de Deus. Tem que ser no mínimo isto. Tá? Então, até isto é Mas não difícil. vai acontecer porque teve essa justificativa? Porque não vai ter tempo de adaptar, de preparar todos esses postos, que já deveriam ser feitos antes. Até, aliás, porque nós temos uma lei municipal, até de autoria do Brum, de que a prefeitura não pode ter nenhum prédio sem acessibilidade. E nós ainda temos alguns. E postos de saúde, inclusive. Mas, entrando nessa questão da fralda, que é uma questão que está nos preocupando bastante. Houve uma mudança na dispensação de fraldas pelo município. Que antes o município dispensava a fralda com a regulação do Estado. Agora o Estado simplesmente está passando dinheiro para o município e deixando ao critério do município essa dispensação. E isto fez com que a Secretaria Municipal de Saúde exigisse CAD único para dispensar fralda, o que a gente acha que é horrível. E isto tem, principalmente neste período agora, em que há uma renovação intensa de CAD único, com filas imensas dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, de pessoas precisando renovar, muitas pessoas não estão tendo acesso à fralda. E isto causa um problema muito sério. Problemas de saúde que já em alguns casos redundaram até em óbito por causa de escaras, etc. Este problema de dispensação de fraldas e o problema na saúde da pessoa com deficiência no geral é muito sério e precisa ser tratado. A saúde toda no Brasil inteiro, não é um privilégio de Porto Alegre, no Brasil inteiro está tendo problemas e, infelizmente, a tendência com esta crise toda que nós estamos passando é que ele venha a ser agravado. Mas, se a saúde como um todo está com problemas, a saúde da pessoa com deficiência está com mais problemas ainda. E nós precisamos pensar soluções para elas. Até porque, no caso, por exemplo, das fraldas, a gente não consegue entender qual é a dificuldade da dispensação, porque não é um custo para a prefeitura, é ao contrário, é uma economia, porque uma fralda dispensada diminui uma internação.
E qualquer internação que haja pela falta da fralda, vai redundar num gasto muito maior. E eu posso dizer, porque eu vejo isto, eu ando nas zonas mais pobres de Porto Alegre, aliás, eu moro numa zona pobre, e eu já vi várias pessoas usando lençóis velhos como fralda. Bom, vamos ouvir o secretário logo mais, depois do intervalo. Fique aí, aguarde que nós já voltamos com o Porto Alegre em Debate. Quando você abre as portas para o censo, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade. Abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022. Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil. E nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje tratando sobre as políticas públicas para as pessoas com deficiência aqui na capital gaúcha. Participam do programa de hoje o presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Nelson Calil, também o secretário adjunto de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, Paulo Brum, e ainda a coordenadora de acessibilidade da FADERS, a Aline Monteiro Correia. Muito obrigado por vocês continuarem com a gente aqui para falar sobre este assunto. Secretário, a gente ficou aí pendente para falar sobre esse assunto que o Nelson trouxe aí, essa dispensação de fraldas aí pelo município. Tem havido aí alguma conversa com a Secretaria de Saúde sobre esse assunto? Como é que está essa situação, secretário? Tem. Muitas vezes eu acompanho o Nelsinho junto ao secretário municipal da Saúde, trabalhando exatamente esse tema, né? O que ocorre é que o SUS não considera como um insumo de saúde, mas não dá a verba, não repassa a verba para os estados e, consequentemente, para os municípios. O que existe e que existiu até então, há anos atrás, foi que o Estado assumiu para si, do Caixa Único do Estado, criou um programa onde repassava para os municípios uma verba que os municípios comprassem e fizessem a entrega das fraldas. Só que por esse tempo também houve uma redução no Estado, diminuiu os recursos. E Porto Alegre não escapa dos municípios do interior, né? Então nós temos hoje uma verba que vem do Estado. Existe uma preocupação de com essa verba atender mais pessoas, e essa dificuldade está sendo posta para achar a solução. O secretário da Saúde chegou a propor que nós, da Secretaria de Desenvolvimento Social, assumíssemos a questão da dispensação de fraldas, mas é contra o próprio pensamento do nosso presidente. Eu também sou contra, porque eu acho que a fralda é uma questão de saúde, não de assistência social, né? Essa conversa está posta. O que nós queremos aqui, se for saúde ou se for desenvolvimento social, o que mais importa é que aquele que precise da fralda receba a sua fralda em casa. Houve até uma discussão com o próprio secretário de que se fechasse um convênio com as farmácias, onde as próprias farmácias fizessem a distribuição, que eu acho que seria o mais correto e facilitaria e muito a vida daqueles que mais precisam. Porque muitos vêm lá da Restinga, lá da Ponta Grossa, lá do Lami, aqui na Cruzeiro, IAPI, Santa Marta e IAPI. Isso. São 3 postos só que fazem essa entrega. Então essa dificuldade também existe. Então existe um debate de procurar manter a distribuição das fraldas e fazer com que mais pessoas possam receber, aqueles que realmente necessitam que recebam a fralda e mais próximo da sua casa. Então essa conversa não está terminada ainda, a gente vai continuar conversando a esse respeito e espero que em breve a gente possa apresentar também mais uma questão que possa facilitar a vida das pessoas com deficiência em Porto Alegre. Certo, secretário, obrigado pelas explicações importantes. Aline, como é que a FADERS acompanha assim, né, esses trâmites entre Estado, município, governo federal? A gente vê um imbróglio e uma dificuldade realmente, às vezes, que pode parecer simples para quem... E o público não entende, né? E enquanto isso fica esperando e nada acontece, né? E é difícil de desmembrar isso. Sim, a principal missão, e é um desafio árduo, assim, mas que a gente, né, recebe, acolhe e executa,
que é a de articulação de políticas públicas, né? Então, promover espaços, reuniões, levar a pauta da pessoa com deficiência, porque a pessoa com deficiência, ela é mulher, ela é branca, ela é negra, ela é de diferentes classes econômicas, né? Criança, adulto, idoso. Então, a gente faz ali no trabalho da FADERS é muito de promover esse espaço, essa articulação entre poderes, entre o município, o estado, a sociedade civil, sociedade organizada, né? O próprio Nelson, um grande parceiro, né? Ele inflama, né? Ele provoca, promove mudanças importantíssimas e a gente tem atuado muito nesse sentido, né? De fazer essa articulação, porque a gente sabe que são ações muitas vezes complexas, né? E que exige sim a participação de diferentes atores públicos, né? Diferentes instituições. E vocês encontram uma dificuldade de entendimento por parte dos gestores, até daqui a pouco de entender que existe a legislação e de como cumpri-la? Existe alguma espécie de direcionamento para eles, até para eles cumprirem e saber como isso pode ser feito? Por incrível que pareça, há muito desconhecimento na área da acessibilidade, na área da inclusão, né? A gente tem legislações mais antigas, né? A própria Constituição, o Estatuto da Cidade já previa isso que a gente está discutindo aqui hoje, né? Previa acessibilidade. Então, há realmente muita falta de informação e a gente tem levado essa pauta em todos os espaços que a gente ocupa. Então, a gente tem assento em diferentes conselhos, tanto municipal quanto estadual, para levar a pauta da pessoa com deficiência também, para que ela seja, né, acolhida nesses diferentes espaços. Mas há sim muita falta de conhecimento no que se refere. A gente até fala assim de um pouco de uma área, de uma dimensão da acessibilidade pouco conhecida, que é a acessibilidade programática, que visa justamente, né, identificar barreiras nas próprias legislações, né, que existem e trabalhar em cima da eliminação delas, né? Então, há legislações que competem uma com a outra e o nosso trabalho também é junto, claro, com a pessoa com deficiência, que ninguém melhor, né, ninguém tem mais propriedade para falar do tema do que a própria pessoa que vive isso do momento que acorda até, né, o momento que acorda no outro dia, porque dormir também, né, envolve algumas questões. Então, a gente sempre tem trabalhado também essa dimensão da acessibilidade que é fundamental. Né? Interessante essa questão da legislação, como esse exemplo que a gente deu aí das fraldas, como tem essa barreira aí que está impedindo com que haja essa conversa. E Nelson, a gente está falando muito do poder público, mas também o setor privado. Como ele pode contribuir mais? Tu falavas da dificuldade que tens de acessar estabelecimentos para tomar um café, porque não tem rampa de acesso, Nelson, ainda. A gente tem essa dificuldade muito grande também no setor privado. E principalmente porque talvez a gente tenha legislações em excesso e pouco cumprimento dessas legislações. E quando se cumpre as legislações, não se põe um piso, por exemplo, a empresa não põe um piso tátil porque ela sabe da necessidade que tem de orientação para o céu. Ela põe porque a lei obriga ela a botar. Então ela chama alguém qualquer que seja lá para fazer qualquer coisa para cumprir a lei. Cumpriu a lei? Tá, ótimo. Quando nós temos a lei falando em emprego, nós temos a lei de cotas. E as empresas são obrigadas a contratar um número X de funcionários para cumprir a sua cota. E elas não contratam o funcionário porque elas querem contratar o funcionário. Elas contratam o funcionário para satisfazer a cota. Eu tive casos dentro do Condepa que eu recebi eu recebi ofertas de vagas de emprego que era para auxiliar administrativo de pessoa com deficiência, que em vez de ser 8 horas, era 4 horas de trabalho, porque daí com um cargo só ela foi preencher a cota 2 vezes. E aí o salário ficava em R$500. Quer dizer, esse tipo de situação é que tem que ser mudada. Nós temos que ter o cumprimento pela
atendimento a toda a população. E aí é aquilo que a Aline falou, nosso lema é nada de nós sem nós. Então nós temos que participar dessas decisões, nós temos que ter uma voz ativa. E aí nós temos que ter voz ativa, inclusive no legislativo, no executivo, em todos os lugares. Eu queria te perguntar dessa voz, o Conselho acaba sendo um representante também da comunidade, na prefeitura, para ter essas mudanças. Tu vês que as ações do Conselho, a gente viu aqui na Câmara alguns projetos de lei que foram aprovados que mudou aí algumas atribuições. Conselho de Educação, de Saúde também. O de vocês está sendo atingido por isso, de alguma maneira também? A lei do Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência está para ser encaminhada para a Câmara agora. Tá? Nós estamos discutindo ainda alguns pontos ali que pararam na PGM e deverá vir para a Câmara em seguida. Mas a nossa lei, diferentemente da saúde e da educação, que foram uma disputa muito grande, a nossa lei, por enquanto, ela está pacificada. Foi uma coisa decidida em um farto diálogo, houve um grande diálogo. Então, neste ponto, ela tá ok. Agora nós precisamos, e aí eu quero voltar assim com uma sociedade como um todo. Tá? Nós precisamos ter conscientização, que nós não podemos deixar nenhuma pessoa para trás. Nós não podemos... E aí você estava falando da empresa privada. Quando a empresa privada abre as portas, ela quer que todas as pessoas entrem lá para comprar. Todas as pessoas. Por que ela vai excluir a mim? Por que ela vai excluir um surdo? Por que ela vai excluir um cego? Ela tem que pensar em todas. Falta este pensamento global que atinge todas as pessoas. Eu tenho procurado dizer que o Estado, o município, que deixar de atender um único habitante, não é um estado ou um município que me sirva. Por causa que hoje pode ser que não atenda um vizinho meu, mas amanhã não vai atender a mim. Ainda mexendo com garantias básicas aí. Né? Exatamente. Porque todas as pessoas, e aí é uma frase que eu gosto muito, que é, somos todos iguais e incrivelmente diferentes. Todos nós temos necessidades diferenciadas e todos nós temos que ser atendidos. E é simples fazer isso, e olha, a Aline já disse isso, o Bruno já disse isso, a acessibilidade não é boa para a pessoa com deficiência. A acessibilidade não é boa para idoso. A acessibilidade é bom para todo mundo. Felipe, eu tenho certeza que tu prefere subir uma rampa do que uma escada, porque machuca menos as tuas juntas. Levar essa noção para a sociedade é importante. E eu queria passar para o secretário, porque eu perguntei sobre a questão do Conselho Municipal, dos Conselhos Municipais, porque o de Educação e de Saúde tiveram algumas mudanças aí com relação à paridade. Isso não vai ocorrer com relação ao Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência, secretário? Não, até porque não tem dinheiro, né, Nelson? Exatamente. A saúde. O idoso tem muito dinheiro. Só permite uma brincadeira, aí a briga por favor. existe. O único cargo não ocupado no CONDEP é o de tesoureiro por absoluta desnecessidade. Então esse perigo não existe, né? Porque quando envolve recursos, aí a disputa é maior. E o Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência é muito simples. Ele quer que haja, que se cumpra o que prevê a própria Constituição, né, Nelson? Todos somos iguais. Somos todos iguais e incrivelmente diferentes. Temos o nosso direito de ir e vir, e essa é a acessibilidade prevê, e é para isso que se fala em acessibilidade. Então hoje a questão da acessibilidade é um valor conquistado. Está posto, né? O bom comerciante sabe que se ele fizer um acesso à sua loja, ele vai ter um cliente, não vai ter mais um pedinte. Porque até então, no passado, nós éramos considerados exemplos de pedinte, aqueles que saíam para a rua somente para vender raspadinha. Os cartãozinhos, na época dos cartãozinhos, aqueles de tu raspava, então tinha filas de pessoas com deficiência, que esse era o único direito que ele tinha de trabalho. Era loteria esportiva e vender raspadinha. Então hoje não, hoje nós temos pessoas com deficiência que felizmente venceram na vida e que são cidadãos e que lutam e que progridem e querem contribuir. Então, se o restaurante oferecer um acesso, ele vai ter um cliente, não vai ter mais alguém pedindo esmola para ele, né? Então, graças a Deus, a fase do coitadinho, acho que conseguimos rasgar ela da nossa cartilha. Agora depende
como eu falei no início, depende muito de nós. Nós participarmos, batermos na porta e quando o ônibus estiver estragado, o elevador estiver estragado, trancar o ônibus, não sai enquanto não vir outro. Exatamente. Somente assim as coisas acontecem. A questão do transporte para as pessoas com deficiência. Aprovou-se uma lei federal que determina que as lotações, todas elas no futuro próximo, terão que ser totalmente acessíveis. Hoje eu acho que existe, Nelson, no percentual, a lotação só que o dono da lotação, ele não quer esse cliente, porque ele acha que atrapalha. Então ainda acontece isso. O deficiente é aquele que atrapalha as pessoas, né? Então essa briga existe com as lotações. Eles não querem transportar, eles estão obrigados a adaptar o seu veículo, tem o espaço reservado, mas fazem questão de não transportar o cadeirante que atrapalha as outras pessoas. Então isso a gente tem que batalhar muito forte em cima disso ainda. A gente entende, né, secretário, a força que a legislação tem de nessa negativa, a lei está ali posta para ser cumprida. Ser cumprida e que realmente saia do papel e que quem precisa, quem necessita, utilize. Né? Porque a lotação nossa é seletiva, ela é paga. Né? Então não é que nem o nosso sistema de transporte, que um percentual de pessoas com deficiência tem direito à isenção, que nós lutamos, conquistamos e graças a Deus conseguimos manter. Né? A lotação não, é seletista, tu paga para usar a seleção, para usar a lotação. E mesmo assim, o dono da lotação se recusa a transportar. Faz de tudo para não carregar uma pessoa com deficiência no seu veículo. Legislação é importante nesse sentido também. Aline, e de alguma maneira vocês da FADERS conseguem também ter algum tipo de articulação com o setor privado, até por meio, de repente, até do próprio poder público, tá? Formatando seminários, inclusive rodas de conversa, para chegar nesse empresariado e conversar com ele, para que ele entenda que esse cliente também é importante e que, na verdade, é uma ação boa para os dois lados. Sim, a gente vem trabalhando incansavelmente, na verdade, nessa pauta. A FADERS também, ela emite, né, o passe livre intermunicipal para pessoas com renda per capita até um salário mínimo e meio, né? E a gente faz essa discussão com as empresas de ônibus para que ofereça e entenda, né, do direito, porque é um direito que aquele cidadão tem, né, que ele utilize aquele serviço, que ele ocupe aquele espaço com qualidade. E aí dessa forma a gente trabalha na capacitação também desses agentes. A gente trabalha agora, pegando um pouco do que a gente estava falando, da própria questão da acessibilidade arquitetônica, né? A gente está agora com um fórum com mais de 700 inscritos para tratar justamente sobre acessibilidade arquitetônica e urbanística, porque há muita falta de conhecimento sobre esse tema, muito erro de execução, né, que é perigoso para a pessoa com deficiência, e a gente tem normas técnicas que orientam a execução desses projetos, né? Então está tudo desenhado, está claro, né? E é importante também dizer que aquilo que está colocado nas normas técnicas, que a gente pode citar, a 9050 e a 16537, que são normas que tratam de acessibilidade, de piso tátil, que trazem essa orientação para os profissionais, elas vão trabalhar com o mínimo, né, com o mínimo necessário para que a pessoa com deficiência tenha segurança e autonomia. Que isso vai de encontro com a própria visão de quem é a pessoa com deficiência, que mudou, né, graças à luta também, é que a gente tem 2 representantes dessa luta, mudou também ao longo do tempo. Antes a gente tinha aquela ideia, né, de um sujeito que precisava de ajuda, um sujeito que era alvo da assistência, da benevolência, e hoje a gente enxerga como um sujeito capaz, né, com um sujeito com potencial de compra, né, com um cliente, com aquela pessoa que participa efetivamente da sociedade, né? E é importante também a gente ter consciência de que a maioria das barreiras, elas não são naturais, elas são criadas. A gente desenhou essa configuração ainda de cidade, né? A gente construiu tudo isso, né? E agora a gente está aí para desconstruir e mostrar também que o emprego está aí também para as pessoas com deficiência, a empregabilidade, Nelson. Como é que tu está acompanhando isso? Pois então, apesar de nós termos muitos programas, nós temos aqui no município, por exemplo, o PTE, que é o Programa de Trabalho e Ensino, bastante importante, mas mesmo assim,
o número de pessoas com deficiência empregadas é muito baixo. E mais do que ser número baixo, é sempre em cargos menores. E eu já estive conversando com o empregador, porque nós fazemos mensalmente ali no Cine um dia D para contratação de pessoas com deficiência. E eu já estive conversando com uma época, eu conversei com o empregador e disse, mas por que você só oferece cargo de auxiliar porteiro. Ali, porteiro, assim? Ele disse, sim, mas pode oferecer outros. Poxa, nós temos tantos advogados, nós temos tantos economistas, nós temos tantos técnicos em TI formados. Poxa, nós temos para todos. A pessoa com deficiência tem as melhores e as piores. A pessoa com deficiência é pessoa. Então, eu vou pensar nisso. Eu digo, poxa, tu não pensou ainda, tu não pensou ainda. Então, esse tipo de situação é uma situação que a gente tem que solucionar exatamente pensando. Pensando em atingir todos. E tem até aconselho para quem procurar, e aí eu não quero fazer propaganda, mas o discurso do Dr. Lair, que é CEO de uma grande empresa aqui multinacional, que ele diz o seguinte: a diversidade é fundamental em qualquer empresa. A empresa que não for diversa, ela vai ter um pensamento homogêneo que vai ser ruim para o seu desenvolvimento. Ela tem que ter diversidade, todas as diversidades, para que essa empresa cresça. E isto, às vezes, parece que não entra na cabeça de alguns empresários. E nós temos que mudar isto para o bem da sociedade. A sociedade se beneficia com isto e as empresas se beneficiam com isto. Aliás, só deixa eu falar uma coisa sobre a FADERS. A FADERS tem um programa muito bom que foi pensado antes pelo antigo presidente Bacoff e continuado agora com o presidente Marquinhos, que talvez por causa da pandemia a gente não tenha conseguido avançar, que é a questão do selo de acessibilidade, que é um programa ótimo, que vai conceder selos para os prédios, para as empresas, de acordo com a sua acessibilidade. Né? Para incentivar essas empresas que têm uma acessibilidade plena. Importante também. E nós editamos lá em 2006, 2005, o selo de acessibilidade de Porto Alegre. Só que com a extinção da nossa Secretaria Municipal de Acessibilidade, também morreu o selo. Exatamente. Né? E que agora a FADERS vem reativando e a gente tem um grupo para participar e tornar de novo Porto Alegre entregador dos selos de acessibilidade. Exatamente. E falar também de outras coisas boas também da Prefeitura é que em maio foi divulgado um novo Plano Municipal de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência, que tem aí 12 eixos principais. Vai ser dividido em objetivos, metas, que têm que ser desenvolvidas até 2025, né, secretário? Quer dizer, a importância dessas metas para que sejam cumpridas realmente. Aí é todo um plano abrangente, né? Na verdade, isso aí é o que se precisa, né? Não precisamos de ter um plano para dizer que, nem o Nelson sempre fala, nós somos pessoas e como pessoas temos as nossas necessidades e o poder público tem que suprir essas nossas necessidades, né? Então esse plano vem reforçar essa ideia de que existe um trabalho que está sendo feito e simplesmente reforçar para que se cumpra essas determinações, né? Nós, da CAIS, da nossa CAIS, que é a Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão Social lá da nossa Secretaria, tem trabalhado alguns programas importantíssimos, né, que eu até faço questão de mencionar agora, que já está, um edital está na rua, que é o resgate, enfim, de uma dívida que o município tem com as pessoas surdas de Porto Alegre. Nós estamos já em fase para implantação da Central Libras, que é para exatamente atender as pessoas surdas na área da comunicação. Vai aumentar os intérpretes. Porque hoje, mais intérpretes, e que esse serviço seja prestado na ponta também. O Nelson debate muito essa questão. Hoje, se um surdo chegar num posto de saúde, ele não é atendido porque, primeiro, que as pessoas que estão ali para atender não estão preparadas para recebê-los, né? Então, essa central, exatamente, ela vem suprir essa falta de comunicação que existe nos serviços públicos do município em relação à pessoa surda. Nós também estamos trabalhando agora, está entrando no edital
essa semana que vem, que é um programa do Reabilita, que é para ajudar as pessoas cegas a terem as suas ações cotidianas explicadas, ponderadas, enfim, né? Que é um programa que a SERG sempre veio nos cobrar. O prefeito determinou que nós fizéssemos e acredito que a semana que vem já vai um edital também para chamamento, para implantar esse serviço de inclusão das pessoas cegas no município de Porto Alegre. Outra questão também, que é o transporte, né, Nelson? Nós estamos trabalhando na porta a porta, saúde fica com saúde, educação fica com saúde, e a Desenvolvimento Social elabora um projeto para atender a questão da assistência social e outras cositas más, né? Para também um resgate de pessoas que hoje não conseguem acessar o transporte posto hoje, não conseguem acessar um ônibus, não conseguem acessar um táxi que é caro, e ele fica em casa sem ter o direito de participar ativamente da sociedade. Então esse programa está sendo elaborado, esperamos que esse ano, acho que não vai ser colocado em prática ainda, mas que no próximo ano nós possamos oferecer mais esse sistema de transporte, que aí sim fazer com que o cidadão tenha direito de participar ativamente do processo social de Porto Alegre. Maravilha. Paulo Brum, secretário adjunto de Desenvolvimento Social aqui de Porto Alegre, mencionando as ações importantes que a Prefeitura tem feito e vai fazer. Muito importante a gente ouvir isso. A gente está chegando no final do programa, agradecendo muitíssimo os nossos convidados que trouxeram informações relevantes e importantes para a gente juntos poder refletir sobre esse assunto. Eu queria agora, para as considerações finais, um minutinho agradecendo a Aline Monteiro Correia, que é coordenadora de acessibilidade da FADERS. Muito obrigado, Aline. Obrigada, eu agradeço pelo convite. Gostaria só de complementar e já convidar que conheçam também, né, o Sistema Estadual do Selo de Acessibilidade, que tem como objetivo reconhecer os locais que oferecem acessibilidade e também tornar as questões da acessibilidade, as normas técnicas, traduzir as normas técnicas para que esse conhecimento seja acessível a todas as pessoas. E está tudo lá, a gente produziu uma checklist, está disponível para quem quiser conhecer no site da FADERS. Muito obrigado, Aline. Nelson Calil, por favor. Felipe, foi um prazer imenso estar aqui a discutir estas questões que às vezes parecem insolúveis, mas pelo contrário elas são com soluções relativamente simples e certamente teremos soluções, avançaremos cada vez mais. Quero agradecer muito a presença do secretário, que eu sei que está sempre muito ocupado e que está aqui hoje, da minha amiga Aline, que também sempre lutando bastante pela pessoa com deficiência. E vamos seguir em frente. E vou repetir o pedido, que para nós é fundamental. Vamos recriar a Secretaria Municipal das Pessoas com Deficiência em Porto Alegre. Isso é fundamental para nós agora. Obrigado, Nelson. Secretário, por favor, muito obrigado. Vou levar essa reivindicação do Nelson, nosso prefeito. Eu sou o maior defensor. Eu criei a secretaria em 2002, né? 2005. 2005. Criei a Secretaria Municipal. Tive o prazer de ser secretário municipal em 2011. Foi quando nós implantamos o Plano Diretor de Acessibilidade de Porto Alegre. Vou levar essa para o nosso prefeito, muito sensível. Tu vai ter que fazer uma luta permanente, perene, aqui na Câmara também, para que haja essa proposição e possamos ter recriado a Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência, como existe em quase todas as capitais, e Porto Alegre não poderia ficar de fora. Mas eu acho que o mais importante que secretaria, que diretoria, é que o serviço exista, né? E para isso nós estamos trabalhando dia e diuturno para que isso venha a acontecer. Nosso prefeito, ele é muito sensível, ele cobra muito essas ações. Nós implantamos na secretaria, quando nós assumimos, levamos a secretaria ali para João Pessoa, levamos o TRI, então hoje tem um posto da EPTC mais centralizado, trabalhando na questão das isenções das pessoas com deficiência em Porto Alegre. Estamos em conversação com o nosso presidente da FADERS para levarmos também ali para João Pessoa um espaço para a FADERS, para que nós possamos atender o intermunicipal. São 2 passos, são 2 isenções que eu trabalhei muito ativamente a questão do intermunicipal. Eu, enquanto deputado, conseguimos regulamentar o passe intermunicipal. E em 95, quando assumi como vereador de Porto Alegre, implantamos aqui em Porto Alegre o passe livre para as pessoas com deficiência nos ônibus urbanos, né? Hoje nosso TRI. Então estamos lá trabalhando ativamente
sempre levando serviço e fazendo com que a vida seja melhor para todos, em especial aqueles que mais precisam, que são nossos irmãos com deficiência. Obrigado, secretário Paulo Brum. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado, Nelson. Nelson, instiga, Nelson. Parceiro incansável, a Aline, por favor, vamos trabalhar junto. Tenho certeza que quem vai ganhar é aqueles que realmente necessitam do nosso serviço. Trabalho em conjunto realmente aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar por meio das nossas redes sociais. Não esqueça que mais informações do Legislativo você acompanha também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê na próxima edição. Tchau!